sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Está no ar mais um programa TV Sintese. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a greve geral do último dia 19, segunda-feira, e a sua repercussão com a presidente do Sintese, Ivonete Cruz. E vamos falar também sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. Está no ar a TV Sintese. Como eu disse no início do programa, nós vamos conversar agora com a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz, a respeito dos assuntos que abalaram o país. A greve geral do dia 19 de fevereiro e a intervenção militar no Rio de Janeiro. E eu quero também colocar mais um terceiro assunto, a manifestação que os funcionários públicos fizeram em frente ao Palácio do Governo, exigindo mais respeito à categoria ao senhor governador Jackson Barreto. Tudo bem, presidenta? Tudo bom. Bom, queria começar pela greve geral. O recado foi dado. Se botar para votar, o país vai parar. Será que agora deputados e senadores entenderam a mensagem? Isso, assim, acho que a gente precisa fazer um balanço do que foi desde o ano passado, essa quebra de braço, essa briga entre a classe trabalhadora e o governo golpista de Michel Temer, em relação a essa pauta, a reforma da Previdência. No ano passado, nós realizamos 3 greves gerais, em que pararam os trabalhadores, em que parou o comércio, em que parou o transporte urbano, em que se construíram grandes manifestações em BRs, fechando BRs, para que a população compreendesse, para que os deputados e deputadas que estão lá no Congresso Nacional compreendessem que o povo, que os trabalhadores não iam aceitar por hipótese nenhuma mais essa reforma, que massacra de vez com o trabalhador, porque você perde o direito da aposentadoria. A gente já debateu sobre esse debate aqui várias vezes, inclusive trazendo uma análise mais profunda do que isso representa. No final do ano passado, o governo tinha uma previsão de botar para votar no dia 5 de dezembro. Nós construímos ali uma greve geral, aqui em Sergipe, mais uma vez, parou tudo, fechamos o comércio, fizemos grandes atos e tal. Ficou para 2018. E aí a perspectiva era de que, ao reabrir os trabalhos no Congresso, e 19 de fevereiro seria a data que ia retomar o debate e a discussão da reforma da Previdência no Congresso. E desde o início do mês que as centrais sindicais começam a se mobilizar, desde o início do ano. Que as centrais sindicais, esse, ao meu ver, é um fator importante nesse processo, nesse momento político que a gente vive. É a unidade que está se construindo em torno das centrais, das várias centrais sindicais, não só aqui em Sergipe, mas no Brasil. As centrais sindicais têm algumas divergências, encaminhamentos no âmbito geral da construção e dos encaminhamentos de luta. Mas no que tange a essa pauta da reforma da Previdência, no que tange a essa pauta, ao enfrentamento à política do governo golpista Michel Temer, há uma unidade muito grande em torno das centrais nessa construção. E desde o início do ano que as centrais começam a se organizar, que dia 19 de fevereiro será dia de greve geral, dentro desse lema que você colocou: se botar para votar, o Brasil vai parar. Na sexta-feira, que antecedeu o dia 19, já circulava um boato de que na segunda-feira não ia botar para votar. E já circulava um boato a partir do segundo ponto que você tratou aqui, da intervenção militar no Rio de Janeiro. Já se falava da possibilidade de não se botar para votar na segunda-feira, porque o governo golpista havia votado um decreto de intervenção no Rio. Mas os trabalhadores ficaram em alerta. A segunda-feira continuaria sendo um dia em que estava previsto a votação e os trabalhadores permaneceriam, então, como aquele dia sendo um dia de luta. E aqui em Sergipe foi, assim, não teve a mesma característica das 3 greves do ano passado. Nessa greve, as centrais, depois, após várias reuniões, várias discussões, e no domingo, quando foi feita a última reunião
sobre os encaminhamentos de como seria a segunda-feira, já havia praticamente uma definição de que a pauta não iria para o Congresso na segunda-feira. Então, se discutiu que a greve não teria o mesmo caráter das outras, em termos de quê? De fechar o comércio, a questão do transporte urbano, de fechar garagens. Nós tínhamos uma ação de fechamento de garagens na madrugada, que parava o comércio, parava o transporte, parava tudo. Nessa greve, nessa última segunda-feira, não houve essa construção da madrugada, de fechamento das garagens de ônibus e do comércio, mas o dia amanheceu em luta. O dia amanheceu em luta e por volta das 6 horas da manhã já havia um ato público acontecendo na porta do INSS na Rua da Frente. Então, o Sindicato da Previdência, o Sindiprev, organiza dentro da pauta de luta da segunda-feira um ato que começou logo cedo. 6 horas da manhã, quem passava ali pela Rua da Frente, de frente ao INSS, já tinha uma certa dificuldade, porque ali já tinha um aglomerado de pessoas em manifestação dizendo: se botar para votar, o Brasil vai parar. E sabe o que eu tenho percebido, presidenta? É que está havendo uma maior conscientização da população em relação aos problemas. Aí eu lhe pergunto, como é que tem sido a adesão à greve geral? Muito boa, muito boa. Assim, esse é um tema, a reforma da Previdência é um assunto que a população compreendeu, que a classe trabalhadora compreendeu, que precisa resistir, que precisa fazer luta. E nessa segunda-feira, mesmo sem ter ocorrido durante a madrugada o fechamento de garagens, aquela questão que a gente sempre construía, quando você saiu às ruas, a sensação era de que, de fato, nós estávamos numa greve geral. Havia a cidade estava meio parada. E por volta das 9 horas da manhã, o lado da Rua da Frente ali, do lado do INSS, já tinha sido fechado o trânsito, porque toda a frente estava ocupada, era muita gente que ia chegando e foi ocupando ali, então fechou completamente o trânsito. Amanhã da segunda-feira, do dia de luta, do dia de greve contra essa reforma, colocando que se botar para votar, o Brasil vai parar, foi marcada amanhã por essa atividade que depois saiu do INSS, saímos encaminhada ali pelo centro de Aracaju, fizemos um belo arrastão pelo calçadão da João Pessoa e o que a gente percebe é a receptividade dos trabalhadores do comércio, que mesmo estando lá trabalhando, porque tem toda a questão relacionada à questão do emprego, do medo de sofrer qualquer tipo de represália por aderir a um movimento desse tipo, mas que vinham às portas das lojas para prestar solidariedade, participar, fazer um aceno. Então, assim, foi um momento também positivo e o recado foi dado, sem sombra de dúvida, ao Congresso Nacional, os deputados e deputadas, que se botar para votar, o Brasil vai parar. E tem um outro termozinho que é muito usado: se votar, não volta. Ou seja, é um recado que a população manda para os deputados e para as deputadas. Se votar na reforma da Previdência, não volta. Ou seja, não volta para o Congresso. O povo não vai eleger quem votar nessa reforma. Ou seja, a gente para e tu não volta. Exato. Então, é um processo muito importante, é algo muito interessante o que tem acontecido em torno dessa pauta. Presidenta, nós vamos falar agora sobre um assunto que eu nunca imaginei que iria falar depois de tudo que a gente já viu e ouviu sobre ditadura no nosso país. Como é que a senhora está vendo esse processo de intervenção militar no Rio de Janeiro e quais os riscos que a democracia corre nesse sentido? Olha, assim, eu tenho avaliado. O Brasil passa um momento muito, muito complexo. Isso desde 2016. Nós não podemos analisar, para mim, a grande questão que está posta é que a gente não pode ficar analisando os fatos como se eles fossem isolados. As coisas que estão acontecendo no país, elas não estão isoladas. Elas fazem parte de um conjunto de coisas que estão relacionadas ao processo que iniciou-se em 2016, com o afastamento da presidenta, que foi eleita democraticamente. Então, como você bem colocou, nós tivemos um longo período de ditadura no país, em que as pessoas não tinham o direito de eleger seus representantes,
para governar o país, em que havia muita censura, tudo que a gente sabe sobre a ditadura. Nós entramos num processo de reabertura e nós passamos a poder eleger os nossos representantes. E a presidenta, ela foi eleita democraticamente pelo voto popular, com a ampla votação, e ela foi impeachmentada, e a partir daí iniciou-se um processo. O que ocorreu, na minha avaliação, o que ocorre com esse decreto de intervenção militar no Rio de Janeiro é extremamente grave. E é extremamente grave e é preciso ser analisado dentro de um contexto. Primeiro, o que leva a usar a intervenção militar em uma cidade, dentro de uma conjuntura em que, no início da semana, pensemos, na segunda-feira, durante o Carnaval, nós víamos uma escola de samba levar para a avenida uma crítica muito, muito forte ao atual governo, a tudo que ocorreu, desde o processo do impeachment, onde mostrou-se uma ala inteira dos amarelinhos da Fiesp fazendo toda a defesa do impeachment da presidente, onde se mostrou que o retorno da escravidão com a reforma trabalhista, e a escola fecha esse desfile levando o vampirão, retratando o que é o presidente da República, como o povo está vendo, a grande maioria do povo brasileiro está vendo esse governo como o vampiro que está tirando o sangue da classe trabalhadora. Então, a escola de samba leva isso para a avenida e tem que calar os meios de comunicação. E uma escola de samba que é feita por comunidade, na maioria, de pessoas humildes, que sentem na pele. Então, isso tem que ter uma relação. Quando diz, vamos botar uma intervenção militar nessa cidade, porque a gente não tem muita certeza do que vai acontecer aqui. Aí se articula, aí se cria no imaginário popular de que o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta, levando até as pessoas acharem que ir para o Rio você pode estar correndo o risco de sofrer o tempo inteiro ações de violência, de roubo, quando isso não é verdade. Às vezes você vê pelos meios de comunicação que o mundo está se acabando e você chega lá e as pessoas estão vivendo normalmente. Tem problemas de violência, tem problemas relacionados à questão da droga, mas não são problemas de agora, são problemas de um histórico provocado por um conjunto de situações que não é uma intervenção militar que vai dar conta de resolver, mas é um conjunto de políticas públicas que precisam ser implementadas. Aí entrou-se no processo de intervenção militar no Rio de Janeiro. Ao meu ver, com isso, o governo golpista tem uma saída. Ele já percebeu que não aprova a reforma da Previdência, porque não aprova, por quê? Não é porque o povo está mobilizado e o povo já disse que se botar para votar não volta, então os deputados já sabem, com medo de não voltarem, já estão receosos de votarem uma reforma dessa, ele não consegue fechar a conta. O governo não consegue fechar a conta da quantidade de votos que ele precisa para aprovar. Ele faz a intervenção e usa isso como subterfúgio, porque no imaginário popular a ordem, a segurança é algo bom. E aí ele passa por bom duas vezes, porque está garantindo a ordem e a segurança e está deixando de lado um assunto muito importante, mas que ele está priorizando o outro. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que ele não tem os votos. Mas, para além disso, fechando na pergunta que tu me faz, para mim a grande preocupação é em que pode dar isso, que é a questão do risco, à democracia, do risco à democracia. Nós estamos vivendo um momento grave da história brasileira. O golpe, ele pode desembocar em muitas coisas, inclusive em que essa questão que está acontecendo no Rio, da intervenção militar no Rio, se estenda para outros estados. E daqui a pouco se estenda para muitas regiões do Brasil. E daqui a pouco a gente entre num processo de estado de sítio. E daqui a pouco a gente entre num processo mesmo de fim da democracia e da liberdade de expressão, da liberdade de escolher nossos representantes. Então precisamos ficar preocupados e preocupadas, porque o cenário é algo muito, muito difícil. Agora eu quero falar sobre um outro assunto. O ato que os funcionários públicos fizeram em frente ao Palácio do Governo, exigindo respeito à categoria pelo governador Jackson Barreto. Me lembra um pouco a música de Rita Lee, que diz, para pedir silêncio, eu berro. Será que a gente vai ter que pedir respeito ao governador? Será que isso não é uma obrigação dele? Foi outro grande ato. Mais uma vez, e aí eu volto a trabalhar o tema da unidade.
Mais uma vez, e aí essa é uma construção que nós temos feito, porque quem está sendo massacrado por esse governo não são apenas os professores, mas são todos os servidores. Todos os servidores estão sem reajuste durante todo esse governo. O magistério está com a sua carreira destruída. Nós temos, inclusive, os aposentados. A situação dos aposentados é muito grave. Os aposentados estão vivendo um processo de atraso de salário, de parcelamento de salário, e como eu coloquei no início, isso não é uma realidade apenas de uma categoria, de todos os servidores. E essa, ao meu ver, é outra construção muito importante que a gente está conseguindo dar conta de fazer aqui nesse momento. É um debate unificado de todos os servidores. E o ato do dia da greve geral, do dia de luta, na porta do Palácio do Despacho, foi extremamente importante. Primeiro, pela participação. Nós tínhamos lá de frente ao Palácio servidores das várias categorias. A adesão, como a gente falou adesão, como a gente anteriormente. colocou no início, das várias categorias. Servidores das várias categorias indo lá cobrar do governo Jackson Barreto o que não precisaria ser cobrado, que era respeito. Respeito, porque é exatamente isso que tem faltado desse governo em relação ao servidor. É falta de respeito, porque servidores que estão, como repito, servidores que estão sem reajuste, sem direito a receber nem seu salário mais dentro do mês. Foi um ato extremamente importante, com uma ampla participação. E para isso nós precisamos continuar fortalecendo essa construção. Então, estaremos tendo outros momentos, outras reuniões dos sindicatos que tem na sua base o funcionalismo público, que tem na sua base o servidor público, porque atos da dimensão, da força e da representatividade que nós tivemos na última segunda-feira, na porta do Palácio, precisa continuar sendo algo constante durante todo esse ano, porque ou esse governo respeita o servidor, ou vai ser o fim, ou sairemos desse governo totalmente destruídos, porque assim, é uma política de terra arrasada em relação ao servidor. Mas nós fechamos o dia 19 com chave de ouro. Foi um grande ato, com uma boa participação e cobrando do governo. Respeito ao servidor público. Qual o cenário que você vislumbra para a educação em Sergipe depois das eleições desse ano? E quais as ponderações que os alunos e pais de alunos eleitores devem fazer antes de escolher os seus candidatos? Olha, eu tenho colocado também que 2018 é um ano importante para nós. É um ano importante para nós porque é um ano de eleição. É um ano em que nós estaremos elegendo o presidente da República, estaremos elegendo governadores de Estado, estaremos elegendo o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. Esperamos que esteja, né? Porque tudo vai depender do que acontece até lá. E acho que esse é a principal questão que a gente precisa conscientizar, pais, estudantes, juventude, que voto não é uma mercadoria. Não podemos trocar o nosso voto por nada que não seja a certeza de que nós estamos votando em pessoas que, ao assumirem o poder, vão construir nesse país, vão construir no Estado o direito, a garantia do direito. E o que é a garantia do direito? A garantia é uma saúde pública de qualidade, educação de qualidade, alimentação, moradia, isso são direitos das pessoas. Então, o que a gente espera é que as pessoas, ao usarem o instrumento do voto, não usem o voto como uma mercadoria que você vai lá e vende por qualquer coisa, elege qualquer pessoa, e essas pessoas, uma vez eleitas, não têm nenhum compromisso com o povo durante o período que ele fica lá ocupando um cargo público. E assim, defendemos que como nós vivemos um país democrático e vamos lutar para continuar num país democrático, onde os nossos representantes são eleitos pelo voto popular, que nós precisamos eleger trabalhadores e trabalhadoras para estar no espaço de poder. Porque se nós não tivermos quem nos represente lá, quem não nos representa não vai nos defender. Bom, e eles que se conscientizem, que se emendem, porque a luta continua. Presidenta, muito obrigado. E saudade, volte mais vezes. Voltarei sim. Bom, e a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor.
aceite, respeite o meu projeto.